Recentemente fui convidado à cabine de imprensa do filme Guerra Civil, o novo filme do Alex Garland, com a presença do Wagner Moura, entre muitos outros atores. Então já pude conferir o filme e aqui vem minha crítica de Guerra Civil. Eu sou o cara da cultura e vamos ao vídeo. Guerra Civil conta a história de uma série de fotojornalistas que pretendem entrevistar o presidente dos Estados Unidos em meio a uma guerra civil entre dois partidos, tanto democratas quanto republicanos. Assim, quando os fotojornalistas chegarem de fato na localidade, finalmente vão ter a famosa e fatídica entrevista e respostas do presidente em relação às suas perguntas em relação à guerra. Bom, eu achei que Guerra Civil foi um filme muito sólido. Não tem nem muito o que comentar nessa crítica. Eu acho que o filme acerta nas questões em que propõe. Ele basicamente é um filme sobre como aquilo que nós vemos na câmera é o real. É o real de uma forma enquadrada. Quando tem um jornalista e ele enquadra certas imagens, ele está mostrando uma realidade que é pautada no consenso dele. Não é a realidade em si, mas é a realidade através da câmera. E o filme se utiliza muito bem disso, principalmente porque ele se fixa em momentos em que somente fotos ilustradas são mostradas. Ou seja, muita imagem de câmera mostrada, muita imagem que os fotojornalistas tiram, etc. Eu também gosto de como o filme aborda muitos temas sem abordar tantos. Por exemplo, os grupos que políticos são apresentados nem têm tanta importância. Ao final do longa você não vai entender por quais questões cada um dos dois lutam, nem se ao menos direito eles são realmente democratas ou republicanos. São uma série de pessoas fanáticas pelos Estados Unidos e outra que não defende as ações do presidente. É simples. Então, nem ao mesmo ao certo longa se trata disso, é mais uma questão sobre a ética jornalística que o longa trata. Os jornalistas, quando eles posicionam sua câmera, são utilizados através da fotografia, que eu achei muito dinâmica e proposital esse dinamismo, ao usar certas câmeras, né, certos ângulos de câmera holandês e shake cams, né, que são as câmeras que em movimento seguem a cena, ou seja, elas são levadas à mão, dando aquela impressão de movimento, né, muito utilizado no found footage, inclusive. Eu acho que isso fica muito bem com o filme, recai muito bem sobre a estética e justamente o conteúdo sobre o mesmo. E a forma como esse conteúdo é transmitido, porque o filme sempre posiciona a câmera dos jornalistas como armas através desses recursos da fotografia. Os jornalistas usam aquelas câmeras em meio ao campo de guerra como armas, armas ideológicas, armas para, né, manter certo período intacto, manter esses fragmentos que eles tiram foto intactos. Então a fotografia funciona muito bem por conta disso. É, ela basicamente funciona para relatar como a mídia consegue se utilizar da câmera como arma, instrumento de tempo, né? Porque ao tirar foto de uma pessoa, você a mantém intacta para sempre. E se essa pessoa for julgada como errada por uma idealização midiática, ela vai estar registrada para sempre. Vai ser uma morte ideológica da pessoa, servindo assim as câmeras como arma. Então o filme se utiliza muito bem disso. Eu acho que, sinceramente, foi um dos melhores trabalhos fotográficos desse ano, por enquanto. E seguindo, eu gostaria de dizer que a trilha sonora me agradou bastante também. Essa questão de idealização da mídia ainda mais exacerbada pela trilha sonora, que em certos momentos não tem certo toque com o restante do filme, apresentando trilhas muito mais leves do que os tons do filme, mostrando esta distopia em qual o contexto está inserido, né? E também denotando isso com essa mensagem de marca de tempo. Basicamente são marcas de tempo, né, distópicas que realmente se sobressaem através do uso dessa trilha sonora bagunçada, que às vezes mistura músicas alegres com momentos literalmente de tortura, entre muitos outros. E eu também gosto como os personagens
são também idealizados. Os personagens são estereótipos de jornalistas. Uma é fria, no caso a Liz Smith, que é a protagonista, interpretada pela Kristen Dunst. O Joel, que é interpretado pelo Wagner Moura, é carismático, é um beberrão, é um fanfarrão. O Samuel, que é um jornalista mais velho, ele é, ele é mais sábio, mais quieto, mais na dele. E a Jess Cullen, que é uma jornalista nova, é entusiasmada, ela acha tudo brilhante, brilhoso e ela quer ser como a Liz Smith, né, a protagonista, como já está. Então eu acho que aos atores serem entregues esses papéis estereotipados, eles conseguem cumprir esse estereótipo, mas se sobressair dele, como o roteiro propõe. Porque o roteiro propõe essas idealizações da mídia para depois as desconstruir, mostrando que, na verdade, aquilo que é abordado em câmera é somente um recorte mesmo. A gente julga muito o personagem da Lee Smith por ela ser apática com os outros, mas a gente vai entendendo ao decorrer do longa. Assim, sendo assim, esse aspecto mais integrado dessa enquadramento que o filme propõe narrativamente, ele começa a se sobressair e começamos a entender mais o papel da mídia, fazendo desse um dos longas mais interessantes dos últimos tempos, ao justamente, como eu disse, não abordar tanto questões políticas, nem abordar questões no geral, deixar muitas coisas abertas, mas fazer isso de uma forma muito agradável, deixando aberto, mas também questionando o espectador sobre o papel da mídia através dos personagens, através da fotografia, dessa trilha sonora deturpada, fazendo desse um filme muito bom e interessante. Não esperava que iria ser tão interessante, até por não ter grande proximidade com o Alex Garland, né, o diretor do longa. Bom, mas para concluir mesmo, eu gostei bastante de Guerra Civil. Eu achei que foi um dos melhores filmes do Alex Garland. Eu de fato achei ele bem sólido e essa não estruturação de ideias, né, que o longa propõe e só jogar certas observações da realidade posicionada da câmera, eu achei bastante ousado e interessante. Ao não responder perguntas, o filme gera para o espectador vários questionamentos a serem respondidos pelo mesmo, né? Fazendo isso, sim, de fato, a função do cinema, que é questionar constantemente o espectador. E ele se utiliza muito bem dos recursos disponíveis para isso, né? Essa câmera usada pela direção constantemente sendo enquadrada, a forma que a câmera no filme seja uma arma. Então é muito importante. E a própria câmera do filme, né, a própria câmera e fotográfica que nós acompanhamos nessas lentes dessa história é uma arma, porque é um instrumento de denúncia, né? Então eu achei bem interessante o filme tratar essas câmeras como armas, né, como instrumentos de uma realidade forjada e ao mesmo tempo não forjada, porque ela é só um fragmento de realidade, mas ela ainda assim é uma certa realidade, né? Então eu achei um longa com bastante questionamento, que foi bem introduzido, foram bem introduzidos esses questionamentos através do uso da técnica. A trilha sonora, como eu já disse, eu gostei dela ser distorcida, não combinar com certos momentos. A atuação é muito boa, desconstruir essas primeiras camadas dos personagens, né? O rabugento, ao final, o espectador consegue compreender o porquê dele ser rabugento. Não é somente uma questão de personagem, estereótipo, é a desconstrução dessa realidade que pensamos que sabemos, né? O que justamente é a mídia em um geral. Ou seja, eu gostei bastante de Guerra Civil, gostei bastante da sua temática, gostei do que ele propõe e gostei da utilização da técnica para nós sentirmos isso, né? Para o espectador e público em geral sentir esses questionamentos pautados pelo filme, que não são respondidos necessariamente, mas servem como resposta através do pensamento do espectador. Então eu gostei bastante do filme e gostei dessa abordagem não explícita de história. Para Guerra Civil, novo filme de Alex Garland, nota 8,5 de 10. E aí, curtiu o vídeo? Gostou? Vai assistir o filme?
Então se inscreve, compartilha, deixa o like. Eu sou o cara da cultura e tchau!